A parte é a experiência adquirida com o uso dos inibidores da tirosina quinase no tratamento do câncer de pulmão, em todo esse meu contato com o gefitinib e o erlotinib. Então, só para mostrar aí aos que têm alguma dúvida, o que representa esse EGFR, que seria o alvo de ação das drogas dos inibidores da tirosina quinase. Então o EGFR está aqui nessa ponta, ele corresponde aqui a essa regiãozinha do cromossomo 7, ele corresponde, na realidade, a uma conjunção de 28 exons, sendo que os que são importantes são esses aqui, essa região aqui de 18 a 24, que corresponde no EGFR, que se situa na superfície da membrana citoplasmática, que corresponde ao domínio da tirosina quinase nesse ponto. Então, esses exons que são os importantes para a atuação da tirosina quinase. Então, aqui nós vemos o EGFR, a sua porção extracelular, e aqui a sua porção transmembrana, e aqui o domínio intracelular do EGFR. Né? Então, só para lembrar que os anticorpos monoclonais anti-EGFR, eles atuam no domínio extracelular, e todos os inibidores de tirosina quinase, eles vão agir no domínio intracelular, nessa região aqui que corresponde ao domínio da tirosina quinase. Bom, dentro desses exons, de 18 a 24, os que vão ter interesse para definir se o paciente ele é passível de tratamento com inibidor de tirosina quinase EGFR são esses 4 exons aqui, 18, 19, 20 e 21, sendo que o mais importante é o exon 19, que vai corresponder acho que a 60% dos positivos em termos de mutação, e esses dois juntos correspondem a 80% de todas as mutações que vão se encontrar no receptor do EGF. Bom, também sabendo então, já colocando então como importante, que os grupos que mais apresentam mutações nesses 4 exons são os asiáticos, as mulheres, os portadores de adenocarcinoma, tá? Então os tipos histológicos de adenocarcinoma e bronquioalveolar, e principalmente os que nunca fumaram. Em relação ao tabagismo, nós sabemos que a presença de mutação em não fumante é mais frequente do que em ex-fumante, que é mais frequente em fumante atual. Então, quanto maior for o tempo que o indivíduo não fuma, maior também é a probabilidade de ele ter mutação. Mas de qualquer jeito, se eu considerar um ex-fumante ou não fumante, está longe daquilo que eu esperaria encontrar no não fumante. Bom, a experiência então adquirida vem principalmente desses 2 protocolos, o BR-21, que teve um período de inclusão de junho de 2002 a fevereiro de 2003, foram colocados 92 pacientes, e o que chamou a atenção nesse protocolo foi a facilidade de identificar os casos que usavam erlotinib em relação ao placebo pelo range cutâneo que eles apresentavam. Nós percebemos também que era possível se perceber uma piora da lesão quando se começava a fazer o tratamento com o inibidor de tirosina quinase, antes de haver a estabilização. A impressão que dava era como se o tumor já tivesse deflagrado a mitose das células. Então começava com a tirosina quinase, o tumor crescia e depois estabilizava. Tanto é que houve um problema muito sério nesse protocolo no BR-21, porque nós fazíamos, era de nosso costume no serviço, fazer radiologia mensal. Então a cada ciclo que o indivíduo completava, a cada 4 semanas, ele fazia um controle radiológico. Então nós vimos isso, do pré-estudo para o término do ciclo 1, a doença crescia. Quando eu fazia o raio-x no próximo período, a doença se mantinha estável. Por exemplo, uma metástase se mantinha estável. Mas quando eu fazia a tomografia, que era feita a cada 8 semanas, então tinha o pré-estudo e a tomografia do ciclo 2, eu via na mensuração das lesões a evidente progressão. Só que nós sabemos que no meio do caminho
tinha havido estabilização, não sei se estão conseguindo entender. A doença crescia e parava, só que com raio-x. Só que eu, quando fazia tomografia, via pré e via segundo ciclo, então havia progressão. Então a ideia dentro desse protocolo era assim: se eu estou usando tirosina quinase para induzir a estabilização tumoral, não é justo que o paciente que tenha estabilização, eu vá tirar o paciente do estudo por conta de que houve progressão na tomografia. Nós tivemos uns 7 pacientes que foram questionados em relação a isso. Eu mantive o Tarceva durante todo o tempo de tratamento e, de qualquer forma, me permitiram que eu continuasse a tratar dos pacientes até a progressão, e realmente aconteceu. Quer dizer, esses pacientes iam ter progressão, por volta do 4º, por volta do 6º mês de tratamento. Mas em termos de sobrevida, com certeza nós tínhamos ganho, 4 meses, 6 meses a mais do que se nós tivéssemos tirado essa medicação. Outra coisa que se observava era, quando havia apoptose, a resposta era absurdamente rápida. Então, como nós fazemos o controle com 4 semanas, era possível já identificar na primeira série, no primeiro ciclo, que já estava havendo resposta do tumor ao tratamento. Então, havia também progressão num período curto, após a redução da dose, naqueles casos que, por rush ou por diarreia, dentro do protocolo nós tínhamos que reduzir a dose de 150 para 100. Então foi uma coisa que nós observamos com frequência. Todo paciente que vinha respondendo com 150, que nós diminuíamos a dose para 100 mg, eles tendiam a apresentar progressão logo a seguir. Outra coisa que também chamou a atenção nos pacientes tratados era que havia uma piora radiológica extremamente rápida quando a droga era suspensa. Então o paciente apresentava progressão, por conta do protocolo eu tinha que interromper o tratamento, e esse paciente, a partir do momento que eu tirava a medicação, o tumor crescia um absurdo. Então ele vinha progredindo de uma forma lenta. Quando suspendia a droga, ele crescia vertiginosamente. Então foi uma coisa que chamou também muita atenção. Tanto é que até hoje eu comento no ambulatório, o pessoal da Santa Casa é testemunha, que a frase é essa: se é ruim com ele, é pior sem ele. Essa é a ideia dos inibidores da tirosina quinase. Nós vamos depois ver como é que a gente vai sair disso. Bom, aí a seguir veio o ISEL. Entre outubro de 2003 e julho de 2004, 97 pacientes. O que chamou a atenção nesse protocolo? A dificuldade para identificar os casos de gefitinib com placebo por conta do rush cutâneo, que era numa intensidade muito menor. E uma coisa que preocupou foi que, após a avaliação dos 57 primeiros pacientes, havia uma ausência de resposta objetiva. Então, nos primeiros 57 pacientes tratados, havia um grupo de placebo, aí era 2 para 1, então 1/3 dos pacientes eram placebo. Não havia um paciente que tivesse apresentado apoptose. Tá? Então, ou a doença era estável ou ela já apresentava progressão logo a seguir. Então a conclusão foi que esse estudo no final acabou sendo negativo, comparando placebo com o tratamento padrão. Ele não conseguiu mostrar diferença na sobrevida global. E uma das coisas que ficou, que chamava a atenção, é que o Tarceva, em relação ao Iressa, tem um efeito biológico 4,5 vezes superior. Então poderia ser que a dose do gefitinib, nesse caso, não fosse a dose adequada para o tratamento desses pacientes. Bom, a experiência que nós tivemos com esses 2 protocolos nos fez tomar essas posições aqui. Então, a observação atenta do efeito terapêutico da tirosina quinase, tanto com a apoptose. Quando é que aparecia a apoptose? É importante nós sabermos, porque daí para frente nós estávamos usando a droga como um tratamento, uma tentativa terapêutica. Tá? Então é importante saber se esse paciente, de fato, num curto período, estava se beneficiando do inibidor da tirosina quinase.
mas principalmente em relação à doença estável, né? Porque como havia aquela história da progressão, era possível que o paciente tivesse uma pequena piora para depois atingir a estabilização. Então é importante nós termos ideia que de fato o tumor estava evoluindo para uma estabilização e não para uma progressão contínua. Outra coisa, não interromper o tratamento mesmo que a progressão tumoral fosse evidente. Mesmo que eu visse que havia progressão, não era conveniente suspender o Tarceva, porque acontecia aquela explosão de tumor. E a conclusão também é que a tirosina quinase, na situação que nós estávamos, como era a única droga aprovada para a terceira linha, se nós quiséssemos seguir o padrão daquilo que era definido pela literatura, quer dizer, o que estava aprovado para a primeira, para a segunda e para a terceira linha, é que a tirosina quinase deveria ser uma alternativa sempre de terceira linha como a última opção de tratamento para aquele paciente dentro do que é o padrão de tratamento convencional. Bom, e daí para frente era assim, quarta linha, quer dizer, o paciente que fazia o tratamento de terceira linha com Tarceva, o que nós iríamos fazer na quarta linha? Eu coloquei futilidade bem grandão, porque é o que a gente ouve falar, né? Paciente que não responde à terceira linha, não vale a pena continuar a fazer o tratamento, porque existe uma toxicidade, às vezes, tão grande em relação ao benefício que esse paciente vai ter. Então, a gente também acabou, como eu não participo dessa opinião, nós tentávamos alternativas de tratamento na quarta linha. E uma das coisas que nós percebemos na quarta linha foi que havia um sinergismo entre erlotinib e pemetrexed. Então nós tivemos dois casos que foram coisas assim absurdas, né? Esse caso aqui foi apresentado, é um poster de congresso que eu dei uma resumidinha. Um paciente de 57 anos, médico, não fumante, um bom performance, portador de um carcinoma bronquioloveolar, estádio clínico 4. Tá? Então esse paciente, por acaso, ele já tinha recebido na primeira linha um esquema de 3 drogas com cisplatina, gemcitabina, vinorelbina. Depois, que tinha tido resposta, foi sucedido por 2 ciclos de docetaxel quando começou a haver progressão. Ele iniciou a terceira linha com 5-fluorouracil, epirubicina e mitomicina, porque a gente não tinha muita opção de tratamento. E ele, após 2 ciclos, foi identificada novamente progressão. Ele passou a usar gefitinib, porque era a droga que na época estava disponível. Passou a usar gefitinib durante 30 dias e novamente nós vimos que estava havendo progressão. Esse paciente foi para a quinta linha usando pemetrexed e de repente o que a gente vai ver é isso. Então, é um padrão, é um carcinoma bronquioloveolar com padrão de bronquioloveolar. Aqui nós vemos que o bordo cardíaco está velado, a cúpula fênica também velada, dá a impressão que tem uma atelectasia de lobo médio. Aqui também existe um infiltrado peridilar do lado esquerdo e esse aqui é o resultado do tratamento após a introdução do pemetrexed. Mas responder ao pemetrexed não há nenhuma informação importante, né? Mas o que chamou a atenção é que a diferença entre esse raio-x e esse raio-x é de apenas 15 dias. Né? Então, o que chama a atenção, e o que me chamou a atenção foi o seguinte: eu entrei com o pemetrexed para dizer que eu não tinha medicado o paciente dessa forma. Quer dizer, estou tratando o colega com todas as alternativas que eu tenho. O que eu espero na quinta linha de resposta ao tratamento é, no máximo, doença estável. Então, fui surpreendido com uma resposta objetiva, né, em 15 dias, no primeiro ciclo. Então, foi aquilo que me surpreendeu, né? E eu já fiquei com a história na cabeça e houve um segundo caso, né? Então, esse é o segundo caso. É um paciente de 86 anos, tabagista, portador de adenocarcinoma, performance de 80 no começo do tratamento, estágio clínico 3B, que foi tratado com cisplatina vinorelbina durante 4 ciclos. Ele
apresentou progressão tumoral, quer dizer, houve estabilização da doença com progressão tumoral, isso em 2004. Iniciou docetaxel com 60 mg, porque era um paciente idoso, já tinha alguma queixa de fraqueza de membros inferiores. E eu tive que suspender, de fato, depois de 2 ciclos, por causa de neurotoxicidade motora. O paciente não suportou, mesmo com dose reduzida, e ele passou a fazer uso diário de Gefitinib. Tá? Então, ele usou até o dia 30 de agosto, desde essa época aqui, e novamente foi identificada a progressão tumoral. Esse paciente também começou pemetrexed a partir do dia 12/9 de 2005. E novamente a situação, né? O que eu espero do paciente de 86 anos que tem esse raio-x desse jeito, todo velado, os 2/3 inferiores do pulmão direito, isso aqui é tudo parênquima, tinha derrame pleural, mas era pouco, tá? Era doença interstício alveolar, tá? Esse branco aqui. Então, a diferença desse raio-x de um para outro é de 7 dias. 7 dias. Eu fui obrigado a tirar esse raio-x porque o paciente fez a quimioterapia hoje e na quinta-feira seguinte ele me chegou lá astênico, brancão, bom, em condições ruins, né? Foi feito um laboratório de urgência, foi feito um raio-x de urgência para saber o que estava acontecendo. A surpresa foi essa, né? E o que esse paciente na realidade estava tendo era uma síndrome de lise tumoral, tá? Por incrível que pareça, quer dizer, o paciente melhorou tanto, teve uma resposta tão grande ao tratamento com o inibidor, com o Alinta, pemetrexed, que acabou tendo síndrome de lise tumoral. Então, outra vez é aquela história, né? Não é normal. Quer dizer, um paciente na 4ª linha fazendo uso de Alinta ter uma resposta desse tipo no primeiro ciclo, com 7 dias após o tratamento, não é normal. Então, há sinergismo. Eu já vi na literatura alguns trabalhos comentando a respeito disso. Tem um trabalho que eu vi há cerca de uns 6 para 8 meses, de alguém também chamando a atenção para esse fato, tá? Então foram coisas que foram acontecendo. Com o que, Zé? O sinergismo seria com as outras drogas? Não, eu só usei com pemetrexed. Então, eu não sei se vai acontecer. Com pemetrexed, o que na literatura fala que comenta-se isso também. Alguém também já percebeu isso. E o que é chato no tratamento com inibidor de tirosina quinase é justamente as reações, né? Eu acho muito mais importante o rush. Tem gente que fala que a diarreia é mais importante como efeito colateral, evento adverso, mas o rush cutâneo é complicado e vocês vão ver a situação que alguns pacientes ficam. E nós temos aquela história, né? Se eu suspendia a droga, a doença progredia. Se eu diminuía a dose do medicamento, a doença também tinha uma evolução ruim. Então, nós resolvemos tomar essa alternativa. Interrompi a dose durante 5, 7 dias e reintroduzi o medicamento. E o que chamou a atenção com essa conduta foi que na reintrodução do medicamento havia uma minimização da intensidade do evento. Então, o paciente poderia apresentar o rush cutâneo, mas numa intensidade muito menor, né? O paciente não se queixava tanto quanto da primeira vez que ele tinha tomado o medicamento. E também nós observávamos que, conforme o tempo de exposição ao tratamento, as reações dermatológicas elas também iam naturalmente diminuindo em intensidade, como se o paciente fosse se adaptando à medicação. Eu tenho um exemplo que eu sempre cito, que é um exemplo que eu acho que é um absurdo em termos de justificar a interrupção e reintroduzir o medicamento. Uma senhora que teve diarreia, a evacuação diária dela era de 8 a 10 vezes, então ela passou a usar Imosec, ela chegou a usar 6 comprimidos por dia, 2 de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. Com 6 comprimidos de Imosec ao dia, ela evacuava de 5 a 6 vezes ao dia. Quando eu fiquei sabendo disso, eu suspendi a medicação, porque é um absurdo, né? Suspendi a medicação, em 5 dias essa diarreia parou. Eu voltei a introduzir o medicamento na mesma dose e essa paciente, sem Imosec, sem nada, nunca mais teve diarreia.
Quer dizer, é uma coisa que me chamou a atenção porque assim, é uma situação não habitual. O que se esperaria que ela eventualmente voltasse a ter diarreia numa intensidade menor, mas foi isso que aconteceu. A ausência de diarreia sem mosaico com a reintrodução do medicamento na mesma coisa. Coisas que a ciência um dia explicará, só que hoje ela não explica. E alguns exemplos de Rush, então. Então, esse aqui é o Rush, é o Hand Foot Syndrome. Então, nós vemos o que acontece. Formam-se bolhas aqui nessas áreas. Existe posteriormente descamação desse material, dessa bolha, está aqui na ponta dos dedos. Isso aqui dói para diabo. Hiperemia em toda a região palmar, com uma bolha aqui no dedo. E aqui também hiperemia nessa região, tá? Isso aí é a síndrome mão-pé em vários graus. Mulheres, olha o que acontece com os cílios com o uso prolongado de ergotinib. Eles crescem, mas eles não crescem de uma forma interessante, eles crescem de uma forma desinteressante. Eles ficam curvos, compridos e eles acabam entortando e irritando o olho, né? Então, essa paciente aqui de vez em quando tinha que dar uma paradinha no cílio, como a gente faz do bigode, né? Porque não tinha jeito. Tem outro caso aqui de uma outra paciente que essa teve a mais sorte do cílio ficar todo para cima, então perguntavam para ela se ela fazia escova no cílio, fazia permanente no cílio para ficar bonitinho, né? Então a gente vê, olha só como ficou o cílio dessa senhora. Mas, coisas que acontecem. Cabelo, mulheres que gostam de cabelo, bom, não sei se agora fazendo escova, né? Se resolve, mas olha, esse paciente aqui, o carequinha, eu até tirei porque quando ele chegou lá, o cabelo todo espetado, né? Era assim mesmo, interessante, né? Então, outros casos, essa aqui é o mesmo caso, esse aqui é outro caso. Aponte lá na tela, Ah, aponte sim, no computador. não, cabelinho, esqueci. Então, o cabelinho esticado. Aqui então o cabelo fica duro, arrepiado, não há Gumex, tirezones, não tem problema. Não adianta, pode passar Gumex, mas ele fica em pé, continua. Bom, outra coisa, mulheres, essa aqui é uma senhora, parece o papai, mas não é uma senhora. Então, hirsutismo, o que acontece? Os pelos, a penugem do rosto nas mulheres, o pelo fica mais grosso e fica evidente como essa senhora aqui. Então, essa senhora ela fez depilação, isso aqui é pós-depilação. Então, o negócio não é que eu estou aqui de novo, então é pós-depilação. O negócio é complicado, não é bonito. Eu já tive vários casos com esse tipo de problema. Bom, e a dermatite então é o rash cutâneo. Então o que nós vemos então? A pele fica ressecada, forma crosta. O mais normal é aparecer esse tipo de reação que se chama acneiforme. Então vários tipos, então reação acneiforme, sempre nessa posição. Começa pela cabeça, aqui na região frontal, pega nariz e aqui a maçã do rosto, queixo, mas não pega geralmente tudo. Depois vai para a região cervical e vai para a parte superior do tórax, tá? Esse senhor também dá uma hiperemia cutânea, dá para a gente perceber que tem descamação, a pele está seca, descamando. Esse senhor também é que é a mesma coisa, dá para a gente ver pele seca. E uma das queixas dos pacientes que usam ergotinib, principalmente, é quando vão fazer a barba. Por quê? O pelo está grosso, a pele está machucada, então fazer a barba numa situação dessa, mesmo que a lâmina esteja boa, é complicada. Por isso aqui não é à toa que esses pacientes estão mais barbudos, e esse aqui que fez a barba há pouco tempo, como ele está com a pele mais avermelhada do que os outros, né? Então, porque ele irritou para fazer a barba. Olha aí, então o acne, pegando mais a região nasal e mais a região malar, e às vezes ele infecta, então nós vemos essa pontinha, quer dizer, esse paciente está com lesão infectada. Esse paciente apresentou uma dermatite seborreica importante, chegou a ter necrose da pele do couro cabeludo. Normalmente, o rash cutâneo ele poupa a extremidade, poupa braço, poupa perna, mas às vezes acontece o paciente apresentar também esse tipo de problema. Essa senhora teve que suspender a medicação porque ela chegou a formar, teve celulite e desenvolveu um quadro inicial de erisipela, teve que suspender a medicação temporariamente para fazer o tratamento. Mas depois ela reintroduziu.
Em relação ao rush no tronco, ele poupa a região abdominal. Então, geralmente, ele fica mais situado na parte do tórax, tanto na face anterior quanto na face posterior. Essas são pontos infectados, né? Mas o padrão geralmente é esse aqui. Fica assim. Isso aqui eu tirei da região dorsal do paciente, a fotografia. A região dorsal inteira, ela desse jeito. Agora, o paciente não reclama, está reclamando pouco, continua com o Tarceva, continua com o erlotinib, não vai suspender a medicação. No caso de dermatite seborreica, então nós vemos hiperemia cutânea e esse cascão aqui, eu tirei por causa do cascão, que eu achei interessante. O cascão de novo. Tá, e vamos agora aos casos, apresentar alguns casos. São 50 slides, não vou ter saco de falar todos, mas vamos comentar coisas importantes que foram vistas, né? Então, um homem branco de 61 anos, ex-tabagista, KPS de 70 na época que começou a fazer o tratamento com o erlotinib, estádio clínico 4, com T4, N3, aqui é 4A porque tinha um derrame pleural aqui, então é M1 pleura. Na realidade é o T4 que é aqui, eu me atrapalhei, misturei o estadiamento antigo com o novo. O T4 aqui significa pleura. Esse paciente fez inicialmente o tratamento com cisplatina mais globina, 3 ciclos com doença estável. Segunda linha, monoterapia com gemcitabina, 2 ciclos com progressão. E essa é a situação, imagem pré-tratamento na terceira linha com erlotinib. Então, existe um velamento com desvio do mediastino para o hemitórax direito. Tem uma tomografia que mostra que isso aqui não é um derrame pleural, tá? Isso aqui é uma massa lá em cima com linfonodo no mediastino, mais especialmente pleural, não é derrame. Nós vemos então que ele está todo bocelado, mas no corte mais inferior. Nessa época não tinha, você não fazia nem a mutação, nem isso aqui. Não, então, nós nunca fizemos mutação, não tinha mutação, tá? Então, eu esqueci de comentar, então aqui nessa base tem também massa. Tá? O importante aqui é que existe uma calcificação da pleura, que quem gostar de asbestose pode pensar nisso, tá? Mas de qualquer jeito esse paciente não tinha contato com asbesto. De qualquer forma, o interessante é que esse raio-x, a diferença de um para o outro, é de 13 dias de tratamento. 13 dias com erlotinib, a resposta é essa. Então não é uma toraxentese que eu fiz, tá? Então eu trouxe a tomografia para mostrar que não havia líquido, era massa. Então o pulmão voltando a ventilar é porque a neoplasia realmente foi eliminada, tá? Então esse paciente começou o tratamento com o Tarceva no dia 18/2 e depois de um ano me liga o filho desse paciente dizendo que o pai tinha apresentado uma fratura patológica em úmero e que estava internado no hospital em péssimas condições clínicas, e ele me perguntava se eu acreditava, se o paciente estava tão bem há mais de um ano, como é que ele podia clinicamente degringolar em 15 dias. Esse paciente realmente morreu depois desse telefonema 3 dias depois. E eu disse para esse paciente que realmente não acreditava que isso pudesse acontecer. Eu imaginei que pudesse ter cometido algum erro no diagnóstico, né? Mas eu já tinha tido uma paciente que também tinha apresentado uma piora clínica depois de um ano de tratamento, 1 ano e meio de tratamento com o Tarceva. Só que a ficha não caiu, né? Quer dizer, estranho, e eu vou saber no futuro o que isso representava, né? Que era justamente o aparecimento de resistência ao Tarceva pela mutação do T790M. Tá? Então eu só vou saber depois que eu estou com aquilo na cabeça, porque o paciente vai morrer de repente, né? Então já eram 3 casos em seguida que estavam acontecendo. Aí começaram a aparecer na literatura informações a respeito disso, então que estava acontecendo também no Japão com o gefitinib, e começaram a aparecer então os trabalhos mostrando onde é que estava o problema, né? Então a conclusão é que aquilo que eu não acreditava quando me ligaram, realmente era para acreditar porque era verdade, né? O paciente estava tendo uma progressão da doença que estava se tornando refratária ao uso de inibidor de tirosina quinase, e o importante é que a agressividade da doença, quando ela volta, é igual a quando eu suspendo a medicação.
ela vem com tudo, impressionante, é uma piora absurda, é para matar o paciente realmente em um mês. Então leva a óbito em cerca de 30 dias. Esse paciente aí então era mutado com 19, porque essa mutação acontece na mutação de 19. Ele respondeu ao tratamento. Você não sabia, mas ele respondeu ao tratamento. Então, ele respondeu. Ele foi apresentar a progressão um ano depois do tratamento. Essa mutação, que você acabou de falar, a mutação da mutação, ela acontece no 19. Então, mas então, bom, vamos continuar porque depois eu vou concluir lá na frente algumas coisas. Então, outro caso, também, paciente, uma mulher branca, 75 anos no fumante, carcinoma diferencial, derrame pleural, carboplatina, bilirubina 4 ciclos, doença estável, gencitabina progressão, em uso de Tarceva em novembro de 2009,